Seja bem-vindo ao Templo Kaidan. Eu sou o monge, contador de histórias, aquele que narra os relatos de almas vagantes deste e do outro mundo. Antes de começarmos, deixe seu like, se inscreva no canal e me diga nos comentários de onde você está ouvindo e que horas são aí agora. Agora, respire fundo, apague as luzes e vamos à história. Você já ouviu alguma história na internet que parece tão absurda que dá vontade de rir? Mas por algum motivo, não sai da sua cabeça? Meu nome é Rafael e eu estou contando isso agora porque fingir que nada aconteceu não funcionou. O que começou como uma brincadeira entre amigos acabou mudando completamente a forma como eu encaro a madrugada, o silêncio e o meu próprio celular. Tudo começou em uma sexta-feira à noite. Eu e mais 4 amigos tínhamos o costume de nos reunir quase todos os dias no Discord. Cada um na sua casa, espalhados por diferentes cidades do Brasil, conversando besteira, jogando, vendo vídeos estranhos e, principalmente, lendo histórias bizarras da internet. Naquela noite, alguém compartilhou um link de um fórum obscuro. O título era simples demais para chamar atenção, mas conseguiu. Ligue para este número às 3 da manhã. A história dizia que existia um número de telefone que não funcionava em nenhum outro horário. Se você tentasse ligar durante o dia ou à noite, aparecia como inexistente. Mas, se ligasse exatamente às 3 da manhã, a chamada completava. Não acontecia nada no momento, nenhuma voz, nenhuma mensagem, apenas silêncio. O problema vinha depois. Segundo o relato, nos dias seguintes a pessoa começaria a receber ligações de madrugada. Do outro lado da linha estariam pessoas mortas, algumas pedindo ajuda, outras confusas e algumas acusando quem atendeu. A gente riu, claro que riu. Todo mundo ali já tinha visto histórias parecidas. Alguém falou que era fake. Outro disse que parecia roteiro de creepypasta barata. Eu tentei entrar na onda, mas confesso que aquela ideia ficou martelando na minha cabeça mais do que eu gostaria. Talvez por curiosidade, talvez por ego, ou talvez porque no fundo eu queria provar que era mentira. Eu fui o idiota que sugeriu. E se eu ligar? Eles riram, me incentivaram, começaram a zoar. Então eu decidi ir até o fim. Combinei de fazer a ligação ao vivo no Discord, com todo mundo assistindo, para não ter dúvida nenhuma. Quando deu 2h58 da manhã, eu já estava sozinho no meu quarto. As luzes apagadas, só a tela do celular iluminando meu rosto. O Discord aberto no computador, meus amigos fazendo contagem regressiva, rindo, como se fosse um desafio bobo. Às 3 em ponto eu disquei o número. A chamada completou. Não apareceu mensagem de erro. Não caiu. Não tinha gravação automática. Só silêncio. Fiquei ali, ouvindo nada, por quase 1 minuto. Nenhum ruído, nenhuma respiração. Absolutamente nada. Meus amigos começaram a debochar, dizendo que eu tinha perdido tempo. Eu desliguei, dei risada também e disse que aquilo provava que a lenda era falsa. Naquela madrugada, eu dormi tranquilo. O que a história não dizia é que o inferno não começa na primeira ligação. Ele começa depois. Nos 2 dias seguintes, nada aconteceu. Nenhuma ligação, nenhuma notificação estranha, nenhum número desconhecido. Aos poucos, aquela história começou a virar só mais uma vergonha que eu tinha passado com meus amigos. Na 3ª noite, eu fui dormir tarde. O quarto estava abafado, a janela entreaberta deixando entrar o barulho distante de um cachorro latindo e de algum carro passando na rua. Meu celular ficou em cima da mesa, com a tela virada para baixo, como sempre. Eu acordei com o som dele vibrando. Não foi um toque alto. Foi aquele zumbido seco, insistente, que parece ecoar dentro da cabeça quando a gente está no meio do sono. Abri os olhos devagar e, antes mesmo de pegar o celular, eu olhei o relógio.
3:07 da manhã. Na tela aparecia apenas número desconhecido. Meu estômago gelou. Fiquei alguns segundos olhando, tentando me convencer de que era coincidência. Telemarketing, engano, qualquer coisa. Eu quase não atendi. Quase. Quando deslizei o dedo e levei o celular ao ouvido, ouvi a respiração. Era fraca, irregular, como se a pessoa do outro lado estivesse com dificuldade para puxar o ar. O som vinha com um leve chiado, típico de ligações ruins. Alô? Eu perguntei, com a voz baixa. Por alguns segundos, só a respiração continuou. Então, uma voz feminina sussurrou. Você demorou. A ligação caiu logo depois. Eu sentei na cama, com o coração disparado, tentando racionalizar. Talvez fosse alguém pregando uma peça. Talvez algum aplicativo. Talvez um dos meus amigos. No dia seguinte, contei tudo no Discord. Eles riram. Disseram que agora sim a história tinha ficado boa, que eu devia continuar atendendo para virar conteúdo. Eu ri junto, mas por dentro a sensação era diferente. Aquela voz não soava como alguém brincando. Na noite seguinte o celular tocou de novo. 3:02. Dessa vez eu atendi rápido. Rafael, a voz disse, antes mesmo de eu falar qualquer coisa. Era um homem. A voz parecia distante, como se viesse de um lugar muito grande e vazio. Quem é você? Perguntei. Eu não lembro, ele respondeu. Mas eu sei que não era para ter acabado assim. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, a ligação encerrou. As chamadas começaram a acontecer todas as madrugadas, sempre entre 3 e 3:15. Às vezes eram vozes calmas, pedindo ajuda, perguntando onde estavam. Outras choravam. Algumas apenas ficavam em silêncio, como se estivessem ali só para ouvir alguém vivo do outro lado. Até que uma delas mudou tudo. Na sexta ligação, uma voz masculina, mais firme, falou sem hesitar. Foi você que ligou. Meu sangue gelou. Você abriu a linha. Agora resolve. Depois disso, eu comecei a perceber coisas estranhas durante o dia. Pessoas paradas na rua, me encarando por tempo demais. Reflexos em vitrines que não acompanhavam meus movimentos direito. E, em mais de uma ocasião, tive a sensação clara de estar sendo seguido, mesmo em lugares completamente vazios. As ligações não estavam mais presas à madrugada. Elas estavam atravessando para o mundo real. Depois daquela ligação, eu parei de atender. O celular continuava tocando madrugada após madrugada, mas eu deixava vibrar até parar. Mesmo assim, parecia inútil. Às vezes, a tela acendia sozinha, mostrando chamadas perdidas de números impossíveis, longos demais, com dígitos que nem pareciam existir. Comecei a dormir mal. Quando dormia, sonhava com corredores escuros e vozes chamando meu nome de muito longe. Acordava sempre com a sensação de que tinha alguém parado no meu quarto, me observando no escuro. A pior noite foi quando decidi desligar o celular completamente. Às 3 da manhã, ouvi o toque. Não vinha do telefone. O som parecia ecoar dentro do quarto, como se estivesse saindo das paredes. Um toque antigo, abafado, repetitivo. Meu corpo inteiro travou. Eu não conseguia me mexer. Então ouvi passos no corredor do apartamento. Lentos, arrastados. Alguém bateu na porta do meu quarto. Rafael, uma voz disse do outro lado. A gente só quer conversar. Eu reconheci aquela voz. Era a mesma da ligação que tinha dito, foi você que ligou. Tremendo, criei coragem e abri a porta. O corredor estava vazio, mas o espelho no fim dele não estava. No reflexo, vi 3 pessoas atrás de mim. Rostos pálidos, olhos fundos, como fotos antigas mal reveladas. Uma mulher chorava. Um homem parecia confuso. O terceiro me encarava com ódio puro.
Você nos acordou, ele disse, agora claramente, sem telefone, sem chiado. E agora a gente não consegue voltar. Senti uma pressão absurda na cabeça, como se minhas memórias estivessem sendo puxadas para fora. Imagens que não eram minhas começaram a invadir minha mente. Acidentes, hospitais, sirenes, sensação de afogamento, de queda, de abandono. Eu caí no chão gritando. Quando acordei, estava sozinho. O apartamento silencioso. O celular jogado longe com a tela rachada. Nele, havia uma única notificação de chamada perdida, marcada exatamente às 3. Desde aquela noite, as ligações pararam, mas eles não foram embora. Às vezes, eu ainda vejo reflexos que não me imitam. Às vezes, ouço meu nome sendo sussurrado quando estou sozinho. E toda madrugada, às 3 em ponto, meu celular vibra, mesmo sem sinal, mesmo sem bateria. Como se alguém do outro lado ainda estivesse esperando que eu resolvesse o que comecei. Depois daquela noite, eu tentei apagar tudo. Troquei de número. Comprei outro celular. Apaguei contas, servidores, contatos. Por um tempo, isso pareceu funcionar. As madrugadas ficaram silenciosas. O sono, ainda leve, voltou aos poucos. Eu comecei a acreditar que aquilo tinha sido algum tipo de surto, uma mistura de medo, sugestão e privação de sono. Mas algumas coisas não voltaram ao normal. Eu passei a evitar espelhos no escuro. Sempre tenho a sensação de que, se olhar por tempo demais, vou ver alguém parado atrás de mim. Também não consigo mais dormir de porta aberta. Não importa o calor, não importa o quanto eu tente me convencer de que estou seguro. O pior é que, às vezes, eu acordo com pensamentos que não parecem meus. Culpa por coisas que eu nunca fiz. Medo de lembranças que eu nunca vivi. Como se partes daquelas pessoas ainda estivessem presas em mim, esperando. Há algumas semanas, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Não era ligação. Era só um texto. Você prometeu ajudar. Apaguei na hora. Desde então, fico me perguntando se aquela lenda estava incompleta. Talvez o problema não seja ligar para o número às 3 da manhã. Talvez o verdadeiro erro seja atender quem não pode mais ir embora. Se você encontrar esse número por aí, se alguém te desafiar a ligar, não faça isso. Algumas chamadas não caem, elas atravessam. E quando atravessam, sempre levam alguma coisa com elas.